Olá, queridos alunos. Então, nós vamos nos reunir hoje para mais uma videoaula. Hoje é sobre geometria e sobre ângulos, que é um tópico da geometria de extrema importância. Foi o que nos possibilitou o desenvolvimento de astronomia, de navegação. Então, esse tópico da geometria vai nos remeter a outros tópicos que nós vamos então seguir estudando. A circunferência, ela foi delimitada e foi construída, né, como a gente conhece hoje, a partir dos babilônios. Eles estudavam muito astronomia e aí eles fizeram essa analogia entre a circunferência, né, e o movimento de translação da Terra. Os babilônios eles usavam o sistema duodecimal, que é de base 12, e o sistema sexagesimal, que é de base 60. Então, por isso que a gente vê assim na circunferência essa particularidade, né, da circunferência ter, por definição, 360 graus, que fazem parte da movimentação de translação da Terra. Claro que eles não tinham sistemas precisos, né, mas eles conseguiram construir as 4 estações do ano, né, e essa ideia de dividir a circunferência em partes, que são os 360 graus. A princípio, eles dividiram a circunferência em 12 partes. E vocês vejam que também é uma analogia ao nosso calendário greco-romano de 12 meses, né? E cada uma dessas partes, que eles dividiram em 12, cada uma dessas partes eles dividiram em 30. Né? Então, 12 vezes 30, 360. E, posteriormente, veio a definição formal, aí com base na geometria, então, dessas partezinhas da circunferência, que foram chamadas de ângulos. Ângulos vem do latim e significa canto, ou dobra pequena. Né? E foi por definição, então, dado que ângulo seria a região, né, de inclinação entre duas semirretas que partem da mesma origem. Ou, se nós pensarmos em duas retas que se encontram em um ponto, o ângulo seria a região de inclinação entre essas duas retas. Né? Claro que todas essas definições elas foram construídas ao longo da história. E como eu conversei com vocês, matemática, né, ela foi desenvolvida, é uma ciência que foi desenvolvida na história e das dificuldades, então, e das necessidades desses povos. Então, essa primeira ideia de 360 graus a gente tem até hoje, né, e é a medida em partezinhas de ângulo que percorrem toda a nossa circunferência. Né? Bom, antes de eu entrar na formalidade de ângulos e classificação de ângulos, eu quero mostrar para vocês, né, um equipamento que a gente utiliza, um objeto que a gente utiliza, então, para medir essa abertura de ângulos. Esse objeto é o transferidor. Aqui eu tenho um transferidor de 180 graus, de meia volta. Há transferidores de volta inteira, de 360 graus. Eu não tenho um aqui para mostrar para vocês. Mas eu vou utilizar um transferidor virtual, que eu tenho um programa aqui no computador, um transferidor virtual, para a gente poder analisar e trabalhar e para eu conseguir conversar mais com vocês a respeito da medição de ângulos. Eu quero mostrar para vocês, então, aqui eu tenho esse programa, é o GeoGebra, é um programa gratuito, tá? É uma plataforma gratuita, ele pode ser baixado ou consultado online, tanto no app para smartphone ou para computador. Então, se vocês quiserem brincar com esse programa
na calculadora, no celular de vocês, no smartphone de vocês, ou no computador. Eu vou deixar o link eu vou utilizar aqui o GeoGebra com duas janelas diferentes e vou deixar os links separadinhos para vocês ali no material, tá? Assim, junto com o vídeo. Bom, aqui vocês vejam que eu tenho um transferidor de 360 graus, que é esse transferidor que ele completa toda a volta da circunferência. Toda a volta da circunferência está graduada em 360 graus. E eu tenho o transferidor de 180 graus. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho, né? Eu tenho o transferidor de 180 graus, tá? O transferidor, tanto de 360 como de 180, eles têm uma graduação interna e uma graduação externa, tá? Que é onde eu faço a minha medida. Aqui vocês vejam que eu tenho dois pontos. Esse programa me permite desenhar duas semirretas. Eu tenho a semirreta OB e a semirreta OA. Elas têm um ponto em comum, que é o centro da minha circunferência, tá? Vou botar aqui no 360, que é o centro da minha circunferência e que eu chamo de vértice do meu ângulo, tá? Na circunferência, o centro é a origem da circunferência. E a minha semirreta OB e a minha semirreta OA. Vocês vejam que conforme eu vou aumentando essa distância entre as duas retas, o meu ângulo ele vai aumentando. Essa inclinação entre as duas retas, né? Então é medida 40 graus no transferidor. Meu ângulo A, que eu estou chamando de alfa, é uma letra grega, que é o A, 40 graus. Então, por definição, ângulo é uma reta, uma semirreta, duas semirretas com a mesma origem, OA e OB. Vocês vejam aqui, ó, 70 graus, 90 graus, um quarto de volta. 90 graus é o meu ângulo que eu chamo de ângulo reto, tá? Nós chamamos de ângulo reto. Acima de 180 graus, 130 graus, 180 graus, 220 graus. E uma volta completa, né? 360 graus. Então, vocês vejam que essa graduação, nesse transferidor, eu estou utilizando a graduação externa, né? A partir do momento que eu movimento a minha outra reta, eu vou ter a graduação interna. Esse meu ângulo aqui, 30 graus, né? 30 graus esse meu ângulo. Por que eu estou utilizando essa graduação interna? Porque agora eu estou medindo o ângulo da esquerda para a direita. Então, vocês vejam que até eu posso usar essa graduação aqui, ó, 10, 20, 30, né? Mas ele já tem essa graduação interna para nos facilitar, né? E o transferidor de apenas 180 graus, bom, eu tenho que manusear ele diferentemente, né? Porque eu vou ter que fazer medidas com ele sempre até 180 graus, que meu ângulo é 46 graus. Bom, eu vou mostrar para vocês agora, então, como eu faria para medir um ângulo utilizando esses transferidores, porque aqui eu estou mostrando para vocês um transferidor fixo numa circunferência, né? Para vocês terem a ideia de que a circunferência toda são 360 graus. Mas como é que eu faço para medir um ângulo? E vocês vão, assim, eu vou propor uma atividade para vocês e vocês vão ter que utilizar o transferidor, né? Real, né? E não o virtual. Então, eu vou medir para vocês aqui. Vamos medir aqui um ângulo utilizando o transferidor. Deixa eu ver se eu consigo um ângulo um pouco melhor aqui. Eu vou carregar para ver se eu consigo um ângulo um pouquinho melhor aqui para que a gente consiga aqui, tá?
verificar. Deixa eu ver um outro ângulo aqui. Bom. Então tá. Então, gente, assim, ó, vocês vejam que eu tenho o vértice do meu ângulo, que é o ponto de origem das duas semirretas, né? Uma semirreta e outra semirreta. Como eu faço para medir esse ângulo? Né? Então, eu utilizando um transferidor de 180 graus, eu vou colocar o centro do transferidor, tá? No vértice do meu ângulo, né? E essa medida, essa linha que começa a graduação, eu chamo de linha base. Então, ele tem uma linha base. E eu vou colocar essa linha base sobre uma das semirretas, que eu chamo de lado do meu ângulo, tá? Então, aí eu coloquei essa linha base onde eu chamo de lado do meu ângulo e vou medir com a graduação interna, tá? Que eu vou medir da direita para a esquerda. Então, vocês vejam aqui que o meu ângulo é 134 graus, ok? 134 graus. Vamos ver um outro ângulo? Vamos ver aqui um outro ângulo. Pedir para ele me dar um outro ângulo aqui. Eu vou deixar esses programas disponíveis para vocês, tá? Então, aqui eu tenho meu outro ângulo. Vamos verificar aqui. Bom, como que eu meço? Falei para vocês? O centro do transferidor no vértice do meu ângulo. Bom, agora aqui como está mais fácil, eu vou usar a graduação externa. Ó. Eu vou colocar a linha de base sobre uma semirreta, tá? A linha de base sobre uma semirreta e vou medir o ângulo com a graduação externa, 21 graus. Né? Então, esse meu ângulo aqui é 21 graus, tá? Eu vou ver se eu conseguir. Deixa eu ver se eu conseguir corrigir aqui, né? Se eu conseguir corrigir aqui para vocês. Vocês vejam que eu coloquei a medida do meu ângulo 21 graus e o programa me deu um V de certo. Né? Então, eu acertei 21 graus é a medida do meu ângulo. Tá ok? Vamos para uma última tentativa. Se vocês utilizarem o programa e se vocês colocarem errado 25 graus, tá? Eu vou colocar em corrigir, ó, ele me dá um erro, né? Então, ele vai corrigir para vocês. O importante é que vocês, se puderem, usufruam dessa ferramenta, né, para medir o ângulo. Então, eu vou um último ângulo aqui, antes da gente entrar. Vou medir um último ângulo aqui antes de nós entrarmos na classificação dos ângulos que eu gostaria, né, de ver com vocês. Então, centro do transferidor na minha origem, tá? E vou movimentar, ó, linha base, tá? Como minha linha base agora ficou da esquerda para a direita, eu vou usar a graduação externa, né? 20, 30, 40, 50, 60, 70 graus. Olha, eu vou até colocar aqui 70 graus, eu não tenho a precisão agora se é 70 ou 71. Vamos ver, 70 graus, não. 71. Não, 71. Olha, tá muito difícil aqui. Ou 69 graus. 69 graus. Não chega aos 70. Então, 69 graus, tá? Então, vocês vejam que, né, é bem fácil da gente utilizar o transferidor e medir os nossos ângulos, tá? Se vocês gostarem, vocês podem usar, mas
peço que vocês desenhem alguns ângulos e tentem efetuar a medição desses ângulos que vocês fizeram. Né? Bom, então, nessa parte aí de circunferência e ângulos, e para finalizar, a gente vai só ver a classificação dos ângulos quanto à medida deles, tá? Vou fazer a classificação dos ângulos aqui rapidinho para vocês, quanto à medida desses ângulos, né? Então, vamos começar então com a classificação dos ângulos, né? Deixa eu só limpar a tela aqui. Né? Então, vamos fazer a classificação dos ângulos. É. Aqui. Aqui eu vou usar. Então, classificação dos ângulos. Vamos começar então pelo ângulo reto. O ângulo reto é um ângulo, eu vou chamar, todos os meus ângulos eu vou chamar de alfa, tá? O meu ângulo reto é o ângulo que tem exatamente 90 graus, tá? O meu ângulo reto, ele vai ser um ângulo, então, vou fazer aqui um centro, que eu vou chamar de a origem, né? E vou desenhar duas semirretas. Então, aqui eu tenho um centro O, A e B. O face aí está aberto. Então, esse ângulo, por notação, eu vou chamar de ângulo B, O, A, né? O símbolo de ângulo no vértice desse ângulo. Então, o ângulo BOA tem exatamente 90 graus. Claro, o meu desenho aqui pode não ter, né? Mas, então, e vou chamar, como eu falei para vocês, né? Do ponto de encontro, então, esse aqui é o vértice do meu ângulo. E as semirretas OA e OB. Bom, o ângulo reto, depois eu vou ter o ângulo agudo. O ângulo agudo, ele é menor que 90 graus. Então, o ângulo agudo, ele vai de 0 graus, que é o meu alfa, meu ângulo, né? De 0 graus a menos que 90 graus. Então, todo ângulo agudo que estiver na região menor que 90 graus é todo ângulo que tiver nessa região é um ângulo agudo, né? Então, ok, vou dizer então, vou dizer meu vértice D e E. Então, eu vou chamar o meu ângulo D, O, E, tá? Ele é menor que 90 graus. Então, ele é um ângulo agudo. Depois, eu tenho para vocês o ângulo obtuso. O que seria o ângulo obtuso? O ângulo obtuso é aquele que é a região entre a inclinação das retas que fica, vamos colocar aqui meu ângulo, né? Meu ângulo alfa, ele vai ser maior que 90 graus e menor que 180 graus, né? Maior que 90 graus e menor que 180 graus. Aí, como seria então meu ângulo obtuso? Né? Todo ângulo que ele é maior que 90 graus e menor que 180 graus.
Aqui eu vou ter o meu vértice, né? Vou colocar aqui outras letras aqui, G e H, né? Então, aí eu vou ter o meu ângulo HOG, né? Vai ser maior que 90 graus e menor que 180 graus, classificado como um ângulo obtuso. E eu tenho o ângulo que a gente chama de ângulo raso. E o ângulo raso, gente? O ângulo raso é o ângulo, vou colocar aqui, né? É o ângulo que é igual a 180 graus. Esse é o ângulo raso. O ângulo raso, então, é aquele meu ângulo de meia volta, né? Aquele meu ângulo aqui, ó, tá? Então, eu vou colocar aqui uma coisa que eu não coloquei aqui, ó, para mostrar que eu estou analisando essa região interna, né? E aqui no ângulo reto, eu tenho uma particularidade, que é um quadradinho, justamente para identificar que esse ângulo tem 90 graus. E aqui eu tenho, então, vou colocar no centro O, estava colocando de azul, né? Vou colocar para vocês, então, F e G, né? Então, o meu ângulo F, O, G, ele é maior, ele é igual, vamos apagar aqui, né? Ele é igual a 180 graus. Então, ele é classificado como um ângulo raso, tá? Assim, ó, eu espero que vocês tenham gostado dessa apresentação, né? Se vocês tiverem dúvida, vocês vão deixar nos comentários, podem me enviar por e-mail. Vou deixar para vocês, então, os links desse vídeo, do material, lá no blog da escola, e os links dos transferidores virtuais que eu utilizei, tá? Então, espero que vocês realizem as atividades, né? Que vocês tenham interesse e na próxima videoaula, então, a gente segue conversando mais a respeito da geometria, do desenvolvimento, a partir, então, da circunferência. Obrigada para vocês, um beijo e até mais!